Olá, tudo bom? E no episódio de hoje nós vamos estar falando de um prato que eu tenho certeza que todo mundo saliva, que ele é super saboroso e ele é sim um clássico na casa de todos vocês. Cada vez mais esse prato faz parte da culinária diária muitas vezes, né? Não é nem só aquela culinária de final de semana e tal, mas é o risoto. Quem é que não adora um risoto? Risoto nós temos de diversos sabores e bate. Aqui no sul a gente tem risoto até de carne seca. Tu vê só que loucura isso? Que sul é esse, né? Que Brasil é esse? E sim, a gente tem vários tipos de risotos, né? Tem os clássicos aí, tomate seco com rúcula, tem risoto de camarão, de cogumelos, de gorgonzola com pera. Bom, infinitos risotos, né? A gente poderia dar uma lista enorme para vocês. Mas vamos falar da estrutura geral de um risoto, tá? O que a gente tem ali? Nós temos manteiga, né? Como o principal ingrediente. A gente tem, e a manteiga carrega, né, uma certa gordura, então a gente tem que se preocupar com isso, com essa estrutura. A gente tem ali a cremosidade do risoto, naquela cremosidade final, quando você vai servir assim o risoto, que a gente tem a elasticidade daquele queijo assim se derretendo, indo para um lado e para o outro, né? Então a gente tem essa questão da cremosidade, sim. E a cremosidade ela exige um pouquinho da acidez, né? Até porque o paladar fica cremoso quando a gente engole aquele risoto e aí a gente quer alguma coisa para limpar essa gordura final que ficou ali e essa cremosidade restante também. Então, pensando nisso, a gente vai ter alguns vinhos certeiros aí. Mas a verdade mesmo é que com o risoto, gente, vai de tudo um pouco, assim, ó. Não fiquem esquematizando muito, porque, o risoto, se ele tem mais tempero, se não tem tempero, se tu colocou um punhadão de queijo dentro, ou se não colocou muito queijo, sabe? Que a gente coloca um parmesão lá para finalizar o risoto e tal, um parmesão ralado, né? Então, depende muito a dose que você usou desse queijo, né? E aí vai dando mais consistência e também vai condimentando mais o risoto. Isso também depende para te achar um vinho. Mas a verdade é que o risoto é super tranquilo, assim. Todas as categorias de vinho vai dar certo com risoto. Então a gente vai pensar hoje, como dica para vocês, em um chardonnay. O chardonnay ele pode ter madeira, assim, ter passado pela barrica, que tem mais estrutura, cremosidade e tal, porque vai bem certinho com o risoto, tá? Mas tem que ser um chardonnay não pesadão de madeira, não lá com 16, 18 meses de madeira, pode ser um pouco menos, tá? Então a gente tem um rótulo aqui da Serra Gaúcha, que é da vinícola Cainelli, é um chardonnay maravilhoso, super equilibrado, ele tem uma fruta elegante e essa fruta ela é mais presente do que a própria madeira, então é muito bacana para esse risoto aí, tá? Depois a gente vai pensar também em um espumante, por que não um espumante? A gente tem tantos espumantes na Serra Gaúcha e da Dom Giovanni nós temos um espumante Brut Rosé incrível, tá? É um rótulo super especial com uma bela acidez, também tem elegância e vai enaltecer esse teu risoto, tá? O vinho espumante, ele não vai sobressair o risoto e nem o risoto ao vinho, então ele dá muito certo também. E também com esse risoto, a gente tem a uva Sauvignon Blanc, a Sauvignon Blanc, ela tem uma bela acidez, tá? É uma uva que tem uma fruta legal, bem aromática e tal, então vai muito bem com risotos no geral, de uma forma geral, tá? Então tem um Sauvignon Blanc especial aí no Brasil, que ele é o xodó brasileiro, que é da vinícola Teira, ali de Santa Catarina. Então esse rótulo, ele é super bacana para ir com risoto. O risoto que a gente tá falando aí, daqui a pouco tu pode pensar até no tomate seco com rúcula, a gente pode pensar no de cogumelos também. Até com o de cogumelos tem um extra, vou dar um extra para vocês, na verdade, além desses 3 rótulos que eu falei, que é a uva Pinot Noir. A uva Pinot Noir, ela casa super bem com essa parte terrosa dos pratos, que terroso seria o cogumelo, risoto de cogumelos, né? Então a gente tem um pouquinho desse terroso e o Pinot Noir vai super bem, porque tem uma fruta bacana e às vezes tem um pouquinho do terroso junto. E aí vai ficar show de bola. Mas então memorizem aí, Vinícola Cainelli é o vinho Chardonnay, a Vinícola Teira é o Sauvignon Blanc e da Dom Giovanni é o Brut Rosé. Então memorizem, façam suas harmonizações, façam suas apostas em casa. Aguardamos você até o próximo episódio.